Aqui estamos novamente juntos para o estudo do livro Alvorada Nova, organizado por Abel Glasser, orientado pelo espírito de Caibar Schutel. Unidade da elevação divina. Os bons espíritos são aqueles que já compreendem Deus e o universo. Sua maior vontade é fazer o bem para o que possui imensa força. E o poder de fazê-lo é tanto maior quanto mais evoluídos se encontrem. Alguns possuem a ciência, outros a bondade, e os mais adiantados aliam-nas as qualidades morais. Ainda conservam traços de sua existência corpórea, não estando, entretanto, sujeitos às más paixões. Assim são Sheila e Caibar. A unidade da divina elevação é o setor da colônia que estabelece contato com a espiritualidade superior, eterna orientadora de todos os serviços prestados na seara do Cristo a favor do próximo. Local de acesso restrito a Caibar e Sheila. Só os dois podem entrar ali. Caracteriza-se por muita luz e é bastante respeitado na cidade espiritual. Daí partem as instruções do mais alto para a colônia, bem como as revelações que seus dirigentes têm o mérito de conhecer. Quando Caibar e Sheila consideram oportuno ou necessário, passam aos encarnados algumas dessas informações, visando principalmente alertar e orientar. Em certos momentos de reuniões mediúnicas, podem ser alcançadas as elevadas ligações espirituais que ambos possuem com a espiritualidade maior. Os encarnados recebem proteção e auxílio dos espíritos que habitam as colônias espirituais mais próximas da crosta, e esses mesmos espíritos recebem orientação e força de planos bem mais elevados, e assim sucessivamente Deus a todos ampara. Essa é um desenho de Sheila na sua última encarnação. É a lei de amor e da união. São laços de fraternidade a todos entrelaçando, pois, como se sabe, encarnados e desencarnados formam uma grande família universal, filhos de Deus. Nesse mecanismo divino, apresenta Jesus, o orientador desse planeta e dessa humanidade, sendo o governador espiritual da Terra e por delegação do Pai Maior, significa também um modelo que todos devem seguir. As entidades conhecidas por anjos, arcanjos ou serafins são espíritos puros que não sofrem mais nenhuma influência da matéria por terem já percorrido todos os degraus da escala evolutiva. Possuem superioridade moral e intelectual em relação aos seres menos evoluídos, não estando mais sujeitos às reencarnações, submetendo-se a elas apenas para cumprirem elevadas missões. Alcançaram a felicidade e executam as ordens do Criador, do qual são ministros para a manutenção da harmonia universal. Assim é Jesus. Pergunta: já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também destocam ocupações? Resposta: que quereríeis que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício? Pergunta: de que natureza são as suas ocupações? Resposta: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão de número 562, podemos ver essas perguntas e essas respostas. Vamos ver agora a Casa da Criança. A Casa da Criança de Alvorada Nova tem a sua construção em forma de U. É o maior prédio da colônia em área construída. Destina-se ao dormitório, ao alojamento e ao lazer das crianças espirituais. Possui 5 andares, emanando um brilho intenso, pois é todo feito de cristal permeado de armações metálicas. Há nele 3 entradas dispostas lado a lado. Na central estão os acessos aos andares superiores. As portas laterais servem à entrada e saída das crianças. Do lado de fora
centralizado no jardim, está o chafariz, que jorra permanentemente água em tons prateados, fornecendo à paisagem um toque de suavidade, trazendo a natureza aos olhos das crianças e dos trabalhadores espirituais. Os caminhos que unem esse prédio aos demais são pavimentados com ladrilhos coloridos. O verde está por toda parte, constituindo lindos tapetes de vegetação, rodeados por flores de todas as espécies, cores e tamanhos. Adentrando o prédio, logo na entrada, encontramos uma pequena sala por onde todos devem passar. Trata-se de uma câmara de concentração de energia que purifica e higieniza os visitantes e trabalhadores antes de entrarem em contato com as crianças. Essa sala abre-se para amplo salão de recepção, com grandes escadas e elevadores que dão acesso aos outros andares. No pavimento térreo localiza-se ainda a sala da administração, ascendendo ao mezanino, localizado entre o térreo e o primeiro andar. Encontramos uma pequena recepção, onde permanece de plantão uma enfermeira. Dessa sala saem 2 corredores que levam aos quartos dos bebês, oriundos dos mais diversos lugares, os quais tiveram seus processos reencarnatórios interrompidos, muitos deles por meios abortivos. Em estado de miniaturização, eles aguardam a próxima oportunidade de reencarnar. São crianças especialmente cuidadas para não receberem influências de entidades outras a quem muito devem. Quanto menor a sua forma de apresentação, maior é a atenção que recebem. É um local extremamente vigiado. Normalmente, a entidade vitimada pelo aborto provocado retoma imediatamente a forma que possuía anteriormente, podendo, se não for um espírito esclarecido, passar a atormentar um processo obsessivo daquela que deveria ser sua mãe. Vejam só que coisa séria estamos aprendendo aqui agora. Nesse caso, os pais tornam-se devedores perante a justiça divina. Quando há risco de vida para a mãe, o aborto é considerado terapêutico. Sabe-se, todavia, de um caso em que a genitora, mesmo recomendada pelo médico material a abortar a criança, pelo grande risco de que sua vida corria, não concordou, assumindo a responsabilidade alicerçada em singular fé. Mãe e filha vivem até hoje. São avó e genitora de várias outras crianças. Por outro lado, há espíritos que já, em forma reduzida, são ligados às suas futuras mães para completar o estágio que lhes falta cumprir antes de uma nova encarnação normal. Ao sofrerem o aborto, permanecem miniaturizados e são mantidos nessa forma até serem encaminhadas à nova encarnação. A Casa da Criança acolhe aproximadamente 1% da população de Alvorada Nova. São espíritos, pode-se dizer, especiais, que para lá são encaminhados. Alguns, como se pôde ver, são mantidos em miniaturização e conservados com cuidado nesse local. Muitos outros, contudo, possuem a permissão da superioridade para permanecerem na forma de criança, quando desencarnaram, para desempenhar uma missão especial. A forma ingênua e infantil possibilita-lhes trabalhos específicos no plano espiritual de inúmeras formas. Por vezes, alguns médiuns do passado já puderam ver crianças espirituais e confundidas-nas com anjinhos, ilustrados por algumas religiões. Há espíritos que estão na forma de criança para mais facilmente assimilarem as lições. Preferem se apresentar como pequenos, o que lhes é permitido em determinados casos. Chegando ao primeiro andar, depara-se em outra recepção, cujas paredes não são transparentes. É um local amplo, com mais trabalhadores. Nesse andar ficam as crianças inadaptadas e as doentes. Também aí existem 2 corredores, um de cada extremidade da sala. Os quartos, nesses corredores, dispõem de visores em suas portas. Vê-se que em cada um deles há várias crianças manuseando apetrechos pedagógicos para a aprendizagem. Visam cumprir as sequelas de um desencarne prematuro, geralmente de forma súbita. Há ainda uma sala maior,
onde se reúnem muitas crianças que brincam e se entrelaçam em aulas conjuntas ministradas por enfermeiros especializados. Nesse local, os pequeninos descobrem o sentimento de comunidade, a fim de futuramente integrarem atividades da colônia. O segundo andar é uma repetição do mezanino. Na recepção, uma enfermeira. O clima, contudo, é mais aconchegante, pois a luz é mais suave. Dispõe de típicos quartos para crianças, todos para meninos, com desenhos colados nas paredes, brinquedos espalhados pelo chão, beliches em alguns quartos e camas baixas em outros. No terceiro andar encontra-se o pavimento das meninas, com o mesmo tipo de dormitórios do andar anterior. São, porém, mais decorados e arrumados, com camas mais baixas. Busca-se reproduzir na casa da criança o lar de que dispõem em todas as colônias da espiritualidade, sendo que na crosta os pais instintivamente decoram os quartos de suas crianças, fundados nos moldes espirituais. Vêm-se almofadinhas, bonecas e muitas flores que as garotas colhem no campo, numa área da colônia onde se lhes mostra como a natureza deve ser respeitada e amada. Essas flores são impregnadas de fortes fluidos positivos que as ajudam a dormir melhor e a carregar suas forças, poder encontrar em seus quartos os mesmos quadros vibratórios que a acharam no campo. Quanto aos meninos, possuem em seus quartos aquários com água fluida. No último andar, chega-se a um grande salão, onde todas as crianças têm atividades em conjunto. Aí cantam, desenham e brincam. Há também nesse pavimento salas de aula, onde se plantam no coração das crianças as sementes de uma série de ensinamentos doutrinários. Atrás desse prédio encontra-se a Pousada Celeste, um local de apoio à casa da criança, onde os espíritos podem mudar a sua forma de apresentação, exemplificando índio para gladiador, adulto para criança, entre outros, conforme as necessidades dos trabalhos que terão pela frente. Amigos, eu vou ler outra vez. A Pousada Celeste é um local de apoio à casa da criança, onde os espíritos podem mudar a sua forma de apresentação. Por exemplo, de índio para gladiador, um adulto para a forma de criança, entre outras mudanças, conforme a necessidade dos trabalhos que terão pela frente. Então, quando um médium vê uma criança, pode não ser uma criança, certo? Quando você vê um índio, aquela roupa, aquela roupagem, aquela aparência é proposital, conforme o trabalho que ele vai desenvolver. Seguindo, constitui-se de um bloco independente, sem repartições, de onde emana o brilho intenso de inúmeros pontos de luz de todas as cores, piscando intermitentemente. O acesso a essa unidade é restrito aos dirigentes das coordenadorias dos núcleos, razão pela qual a sua entrada é subterrânea, sem portas na superfície. A Casa da Criança abriga cerca de 2.550 crianças espirituais. Presentemente, quer dizer, isso hoje pode ser diferente. Isso foi quando o livro foi escrito. Sendo que os trabalhadores para tratá-las e orientá-las são poucos proporcionalmente. 25 comandam os diversos pavilhões que integram essa imensa construção. Trabalham em cada equipe 10 espíritos, o que resulta num total de 250 trabalhadores para cuidar de todas as 2.000 e tantas crianças. Pode-se indagar como é possível tão reduzido o número de trabalhadores para cuidar de tantas crianças? É a constatação de que com amor multiplica-se o trabalho. Um trabalhador que executa as suas tarefas com amor, baseado na compreensão e harmonia de conjunto, rende muito mais que diversos indivíduos trabalhando sem boa vontade e em dissonância. Na Terra, são constantes as queixas de falta de mão de obra para a caridade. É o resultado do desamor entre os homens. O trabalho fraterno exige desinteresse, abnegação e resoluta vontade de servir, que resumem numa só frase: amor ao próximo. Chegará o dia em que as pessoas deixarão o amor florescer em seus corações
esquecendo-se do individualismo tão acentuado em nossa sociedade de hoje, para se lembrar dos semelhantes, propiciando ao trabalho fraterno os recursos humanos tão reclamados pelas instituições de caridade existentes por todo o mundo. As crianças que habitam essa casa passam, às vezes, vários anos aguardando a oportunidade de voltar à Terra, reencarnadas para resgatar erros pretéritos e viver novas experiências evolutivas. Deve-se lembrar que todo encarnado, um dia, já foi criança e novamente será em outro ensejo reencarnatório, podendo-se ter a exata noção da importância desse trabalho espiritual. A criança é, pois, o esteio da humanidade. Educá-la com instrução e amor é sublimar a causa do progresso evolutivo dos seres, instituída pelas leis de Deus. Linhas atrás, viu-se que 250 trabalhadores atuam na casa da criança. Entende-se agora qual o fundamento desse trabalho que realizam no processo progressivo dos seus próprios espíritos, já que a lei de evolução é pertinente a todos os seres. Alguns espíritos lá estão por necessidade absoluta de evoluir, outros pelo desejo de contribuir para a evolução. E seguir dois exemplos. De um lado, o caso de um trabalhador que aí necessita estagiar para resgatar as atrocidades que praticou contra crianças judias em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, comandando chacinas. Enquanto guarda sua próxima oportunidade de reencarnar na Terra, trabalhe em prol das crianças espirituais, demonstrando aplicação e interesse no seu arrependimento sincero. De outro lado, entre os trabalhadores que visam especialmente trabalhar para a evolução dos seus irmãos, pode-se citar Caibar Schutel, que faz questão, em sua função, de cuidar de todos que passam por essa casa, buscando transmitir-lhe as bases evangélicas cristãs, indispensável para enfrentar o próximo passo na escala evolutiva. Mencione-se também Sheila, que com todo amor conduz as crianças espirituais às reuniões dos encarnados, nas ocasiões consideradas oportunas. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como ao da humildade. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, questão número item 3. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, item 11. Terminamos mais um capítulo. Deixo aqui meu e-mail, estimulando vocês que façam contato, falem a respeito, como também na área destinada a comentários aqui mesmo no canal. Um abraço e até o próximo capítulo.